Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos estudando a diáspora. Agora vamos concluir essa triste destruição de Jerusalém, né? O que Tito vai deixar como símbolo da conquista romana, que existe até hoje, né? O muro ocidental, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. O comentário diz: Tito ordenou que destruíssem tudo, mas deixassem o muro ocidental como sinal da conquista romana. Bom, em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, Jesus Cristo diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, o templo eles destruíram, né? O que eles vão deixar é o muro externo, que hoje é chamado de Muro das Lamentações. Aí eu comento aí, esse muro é hoje chamado de Muro das Lamentações. Flávio Joséfo diz: Tito ordenou que a destruíssem até os alicerces, com exceção de um pedaço do muro que está do lado do ocidente, onde ele tinha determinado construir uma fortaleza e as torres de Ípicos, de Fazael e de Mariana, porque sobrepujando a todas as outras em altura e em magnificência, ele as queria conservar para mostrar à posteridade quão grandes foram o valor e a ciência dos romanos na guerra, para se apoderarem daquela poderosa cidade que se tinha elevado a tal nível de glória. Essa ordem foi tão exatamente cumprida que não ficou sinal algum que mostrasse haver ali existido um centro tão populoso. Tal o fim de Jerusalém, cuja triste sorte só se pode atribuir à raiva daqueles revoltosos que atearam fogo na guerra, né? Esses revoltosos, ele está falando dos judeus, tá bom? Bom, então ele está ao mesmo tempo descrevendo, ok, como essa cidade era gloriosa, e esses homens, todos eles pensavam nisso, né? Vou deixar um sinal para a posteridade poder saber que eu fiz algo grandioso aqui, né? Ou seja, destruir essa cidade de Jerusalém. Aí tinha, claro, desde os faraós do Egito, né? Construindo desde pirâmides até grandes túmulos, fazendo tudo aquilo para colocar o nome deles na história, né? Para eles serem lembrados na história, ok? Era assim que eles pensavam. O comentário prossegue: a destruição do templo é ainda anualmente lamentada com um jejum judaico chamado Tisha B'Av. Se você for na internet, tá para se aproximar esse feriado. Vai ser agora no mês de julho. Deixa eu ver. Vou pesquisar aqui no YouTube. O próximo Tisha B'Av vai ser agora, no dia 26 de julho. Ele sempre cai nesse período de julho a agosto. O calendário deles é um pouco diferente do nosso, né? Ainda é lunar. Então, vai cair no dia 26 de julho. Eles vão estar celebrando esse dia, esse memorial, né? Triste para eles, mas para eles recordarem. E é importante também porque eles estão muito perto de reconstruir o templo. Isso é muito significativo. O comentário prossegue: Tito levou os judeus capturados para Cesareia e ali se divertia. Colocava-os para combater animais ferozes e gladiadores. Veja o que diz Flávio Joséfo. Deu durante sua permanência muita alegria ao povo, com vários espetáculos de todas as espécies, os quais, porém, custaram a vida a vários dos judeus que tinham sido capturados, pois fê-los combater alguns contra animais ferozes. 2.500 judeus que tinham sido julgados dignos de morte. Uma parte foi queimada, o restante obrigado a combater ou contra animais ferozes ou contra uns contra os outros, como gladiadores, ou seja, colocaram os judeus também
para lutar um contra o outro para ver quem sobrevivia. Por mais que parecesse desumano fazer esse povo perecer dessas diversas maneiras, os romanos estavam persuadidos de que seus crimes mereciam um castigo ainda muito maior. Ou seja, realmente o ódio extremo que eles tinham aos judeus, né? O comentário prossegue. O historiador Eusébio de Cesareia, que viveu entre 270 e 340 depois de Cristo, ou seja, um historiador católico, né? Relata a perseguição aos judeus pelo imperador Vespasiano. Tá bom? Aí depois de Flávio Joséfo também teve uma anotação de Eusébio de Cesareia que é interessante. Ele diz: depois disso, Vespasiano, após a tomada de Jerusalém, deu a ordem de buscar todos os descendentes de Davi, para que entre os judeus não sobrasse ninguém da estirpe real. Por esta causa, justificou-se mais uma grande perseguição aos judeus. E eles vão chegar até os irmãos de Jesus, né? Porque os irmãos de Jesus eram descendentes de Davi, né? O comentário prossegue. O sofrimento dos israelitas se estendia por todo o mundo antigo. Em Antioquia, um judeu chamado Antíoco começou a espalhar notícias falsas em que descrevia um plano dos judeus para incendiar a cidade. Ele acusou seu próprio pai e a vários outros judeus. Olha só, vocês notaram que em todas as guerras tinha sempre algum judeu, às vezes traindo, né, ao lado até do exército inimigo. Veja o que Flávio Joséfo diz. O povo sublevou-se de tal modo que os matou queimados ali mesmo no teatro e queria imediatamente exterminar todos os outros judeus na persuasão de que se tratava da salvação de sua cidade e não podiam perder tempo. Antíoco tudo fez para incitá-los ainda mais e para que não se pudesse duvidar de que tinha severas mudado de religião e tinha horror pelos costumes judaicos, ou seja, ele abandonou o judaísmo e tinha ódio, aversão ao judaísmo. Ele prossegue. Não se contentou de sacrificar a maneira dos pagãos e quis que se obrigassem também os outros a fazer o mesmo, e que se considerasse como traidores os que se negassem a fazê-lo. O povo aceitou essa proposta, mas poucos judeus fizeram-no, e os que se atreveram a contradizê-lo foram mortos. Ou seja, os judeus vão começar a sofrer perseguição no mundo todo. Em todo o mundo romano, eles são tidos como inimigos. Nós vimos quando começou a revolta, já começou a perseguição. Então, aqui, eles também estão perseguindo, né? O comentário prossegue. Em Roma foi edificado um arco em homenagem à conquista de Jerusalém e da Judéia, chamado Arco de Tito. Aí tem até a imagem que eu utilizei na capa do livro. É exatamente essa imagem. É uma foto exatamente desse Arco de Tito, que pode ser visto em Roma até hoje, né? E ali, se você olhar, você pode ver eles levando o castiçal, porque foi uma das peças que eles, claro, roubaram, né, do templo, ok? Que era tudo de ouro. O comentário prossegue. O imperador Vespasiano mandou cunhar moedas com a inscrição em latim Iudeia capta, ou seja, Judéia capturada, né? E isso, eu botei aí uma ilustração dessa moeda, que foram encontradas moedas, né? E que mostra ali, né, Jerusalém como uma mulher, né? Ok? Bota lá, Judéia capturada. O comentário prossegue. Em Roma, Vespasiano mandou construir o Templo da Paz, onde colocou símbolos de suas conquistas, entre elas as conquistas de Jerusalém, ou seja, ele pegou coisas de diversos locais, templos que ele havia conquistado, né?
E certamente entre os bárbaros, porque ele tinha sido o grande conquistador dos bárbaros, pelo menos dos bárbaros lá da região da Inglaterra, porque